Olá a todos vocês, mais uma boa noite, uma quinta-feira que nós já estamos aí antecedendo o famoso carnaval. Tem gente que vai e tem gente que não vai, tem gente que pula e tem gente que não pula, tem gente que chora e tem gente que dá risada. Bom, eu, professor Fábio Sabino, eu vou estar lá na praia curtindo um sol maravilhoso. Professor, mas o seu curte carnaval é pecado. Você quer saber se curtir um carnaval é pecado? Eu tenho um DVD lá no meu site sobre esse assunto. Bom, gente, o assunto de hoje não é sobre o carnaval, é sobre a famosa Bíblia, as Sagradas Escrituras, a inefável palavra do Senhor, a verdadeira palavra inspirada, verbal, plena. Ela é inerrante ou não? Ah, professor, mas o que é inerrante? Alguma coisa que não contém erros. E aí, o que você acha? A Bíblia, ou a Sagrada Escritura, ou as Escrituras, elas são inerrantes? Bom, como prometido, está aqui comigo aqui nos estúdios da Vai TV, José Alessandro, professor, hebraísta, conhecedor, teólogo, estudioso, conhece do hebraico, conhece do grego, tem um instituto que ele vai falar um pouquinho aqui da formação dele, do instituto dele, mas também ele tem uma homenagem a uma certa pessoa que ele está desde ontem aqui, está se sacudindo. Peguei ele ontem na rodoviária, demorou que só. Não vou nem contar o que aconteceu ontem lá com ele, mas isso é outra história. Mas ele tem uma homenagem aqui que esse homem nem dormiu direito por conta de uma pessoa. Ele vai aqui dizer e tal, e eu vou até depois que ver essa homenagem aqui. Mas José, uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença. Espero que o que eu pude lhe prestar, lhe servir de ontem para hoje, tenha sido suficiente. Se não for, você me fala, viu, meu filho, que eu vou fazendo na Jota lá, eu faço um empréstimo lá, aí eu dou um jeitinho de cobrir as coisas aí. Mas seja bem-vindo, boa noite, obrigado, uma boa noite pro pessoal aí, tá? E seja bem-vindo. Muito boa noite, professor Fábio Sabino. Boa noite a você, telespectador, também internauta, navegando aí na rede, acompanhando, abrilhantando essa programação que tem sido um marco. O professor Fábio Sabino tem sido um ícone hoje no Brasil, através não só dos seus programas, mas também do seu canal no YouTube, que eu acredito que muitos têm acompanhado aí por todo o Brasil. E quero agradecer o carinho que foi demonstrado pela sua pessoa, por sua esposa, e posso dizer que São Paulo foi muito bem representado por este casal, e a hospitalidade esplêndida. Eu só tenho a agradecer. O meu muito obrigado, meus parabéns a todos os paulistas. Vocês foram muito bem representados pelo carinho, pela hospitalidade, pelo amor que foi demonstrado por esse casal, o professor Fábio Sabino, e sua esposa Daniela. E eu quero aproveitar, foi-me aberta a oportunidade, eu não poderia jamais deixar de fazer isso, porque me deu até febre ontem à noite. O homem passou mal, eu vou dar um jeito aqui. Peraí que como diz o bom pentecostal, é mistério. Vai ter festa na volta. É mistério. A casa vai tremer. Primeiro que é branco, que ele está na questão da paz. Ele vem em paz, né? Ele veio do Rio de Janeiro e ele vem em paz. Aí eu também levantei a bandeira branca que é em paz. Mas aqui não é tanta paz não. Você vai segurar o microfone que você vai falar um pouco dessa camiseta aqui, né? Porque se me deu um trabalho, não dormi esse homem. Olha aqui, olha. Me fale um pouquinho disso daqui, ô José Alessandro. Eita, maravilha. É uma homenagem? É uma homenagem? Com certeza a pessoa mais especial da minha vida, a mulher que mudou toda a minha história. Se hoje eu tenho chegado aí, onde cheguei, olha. Se tenho Eu vou tampar o seu rosto aqui, porque o rosto dela é mais bonito que o seu. Olha aí, produção, coloca aí, produção, olha aí. Se tenho chegado onde cheguei, eu agradeço o potencial dessa mulher, o carinho, o amor, a dedicação que tem dispensado sobre a minha pessoa. Veio de uma cirurgia de aneurisma cerebral e nem por isso se deixou vencida, e com todas as dificuldades aparentes, clínicas, é a mulher que tem me feito chegar onde tenho chegado. Eu te amo. Eita, que quando esse homem chegar, essa mulher vai dar 1 quilo de beijo nele. O amor, o quê?
O amor da minha vida. Eita, Muito obrigado. Eu te amo. Professor Fábio Sabino, muito obrigado por esse espaço que o senhor me abriu aí no seu programa, com toda essa produção, os amigos aí que estão também nos bastidores nos ajudando. E estou à disposição agora para entrarmos, de acordo com a direção do seu programa, no assunto mais importante e polêmico também de todos os tempos, que é falarmos sobre a suposta inerrância da Bíblia ou das Escrituras. Suposta já, meu pai. Obrigado, José. Andréia, Deus te abençoe. Esse homem aqui, olha, falou 80% da sua pessoa e 20% da Bíblia, tá? Então, mas só que ele está errado, ele tem que colocar 100% da Bíblia e 1%. Estou brincando, não fica nervosinha não, tá? Esse é o como aqui, falo tanto de você, ama de paixão. Parabéns, espero que você tenha uma excelente recuperação. E você não se esqueça, André, na próxima oportunidade você esteja aqui presente também. Mas nós ficamos muito agradecidos. Quero mandar um beijão também para minha esposa. Minha esposa vai falar, pô, José Alessandro foi lá e falou da mãe dele e meu marido nada. Ô, mozão! É nóis, né, filha? Tamo junto e misturado, é nóis. Bom, gente, vamos ao que interessa. Deixa eu falar como vai ser o programa de hoje. Nós teremos 40 minutos a partir de agora, que eu vou estar fazendo algumas perguntas para o José Alessandro, que hoje ele vai ser entrevistado, vai falar da sua obra, que ele produziu uma obra em cima desse conteúdo, qual nós estaremos discutindo aqui nesta noite, tá? Então vai ser um bloco de 40 minutos. Depois desse bloco de 40 minutos, não se esqueça, depois aí vem um comercialzinho, depois do comercial, o que vem? Sentando a madeira, tá? Sentando a madeira. E vai sobrar hoje um pastorzinho, tá? Que ele já está na televisão há algum tempinho, mas vai sobrar para ele hoje. Mas vamos ao que interessa. E os seus e-mails, o qual vocês estão interagindo, que eu já vou ver aqui, vou citar só o nome de alguns, que as pessoas pensam que não está ao vivo, tá? Eu já tenho aqui, ó, o Alexandre Roberto já está aqui na sintonia, o Natan, e eu já tenho mais de 20 e-mails aqui. O que eu vou fazer? Para não cortar o raciocínio, tá? O Almir Nunes, Alexandre Roberto, Rodrigo Salim e outros demais. Então, no final do programa, eu leio o e-mail dos senhores, falo de qual região os senhores são, lógico, contanto que os senhores coloquem lá nos e-mails, tá certo? Então, para mim não cortar o raciocínio dele, nós temos um pouco mais de tempo que hoje meu programa é apenas de 1 hora, senhores. Os senhores querem mais de 1 hora? Colabore com esse projeto. Eu já estou aqui, já estou indo para o 3º mês e até agora não recebi um e-mail, nem no meu Facebook, nem pelo meu site. As pessoas, professor, eu quero contribuir com o seu programa, eu quero ajudar, eu quero ser um patrocinador. Até agora não recebi. Já falei com a produção, o máximo que eu consigo ficar aqui é 6 meses. Passou disso, não teve patrocínio, então eu termino com o programa e vou trabalhar da mesma forma que eu estava trabalhando na internet, só que eu vou mudar, vou fazer videochamada e quem quiser todo o conteúdo vai adquirir meus produtos, tá certo, senhor? Não estou sendo injusto, pelo contrário, estou sendo muito justo, porque o que estou fazendo aqui é trazer bons conteúdos e de graça para os senhores, porque quem está pagando aqui sou eu, tá? Quem paga isso aqui sou eu, tá certo? Então nós chegamos. José, é o seguinte... As pessoas chegaram para mim e falaram, professor Fábio Sabino, por que o senhor não faz uma Bíblia dentro dos originais? Porque aí vai ser a palavra santa, a palavra fiel. E como o senhor pega lá os originais. O senhor pega os originais e faz uma Bíblia, e aí está tudo resolvido. Mas aí a primeira pergunta que eu lhe faço, José, em cima dessas indagações que eu recebo dos internautas, é o seguinte: existe diferença entre Bíblia e palavra de Deus? É tudo a mesma coisa? Ou existe diferença entre Bíblia e palavra de Deus? Bem, primeiramente, o que eu devo responder já em relação a essa questão é: Bíblia é literatura, escrita por homens, composta de suas experiências, seus conceitos, ideologias e perspectivas de fé. Esta é a primeira questão. Para se dizer que alguém tenha a palavra de Deus, esse alguém vai ter que provar que Deus desceu para ele, se manifestou a ele, e que ele tem a palavra de Deus, como acredito, professor Fábio Sabino, que é o outro vídeo que você vai colocar aí futuramente, descendo a madeira. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que a teologia delimita até os dias de hoje, em todos os períodos, é que ela é plena, completa e inerrante.
porém não há nenhuma prova em toda a Bíblia de que ela seja perfeita, plena e inerrante. Logo, sendo Deus soberano, perfeito, e segundo o que registra a própria Bíblia, deu a Bíblia, a sua palavra, a algum indivíduo na terra, ele não poderia cuidar de manter então a integridade desta palavra. Logo, palavra de Deus e Bíblia não é a mesma coisa, até porque a própria Bíblia vai falar de experiências de homens com Deus antes mesmo de ter sido escrito ou editado qualquer redação que fale a respeito de religião ou ordem de fé ou dogma ou práticas em geral. Verdade, você falou acerca aí de pessoas, né? A gente vai pegar Abraão, segundo o registro bíblico. Aí eu pergunto, a história de Abraão, isso é parte da Bíblia ou isso é a palavra de Deus? A história de Adão e Eva, isso é parte da Bíblia ou isso é a palavra de Deus? Porque as pessoas associam, José, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aí vem a pergunta, mas Deus escreveu alguma Bíblia? Ei, essa é outra questão que eu vou responder agora diretamente. O primeiro capítulo, ou livro da Bíblia, que vai mostrar explicitamente um escrito procedendo, entre aspas, estou deixando isso bem claro, supostamente escrito por um escriba, foi o encontro de Deus com Moisés no Monte Sinai, escrevendo em 2 pedras de pedra. E aí, alguns ao lerem isso, começam a dizer que então Deus deu a palavra a Moisés, esta palavra é a palavra de Deus, consequentemente, e veio se transformando em outros preceitos e práticas, e no final de contas você chega a indagar o seguinte, bem, Deus deu a Moisés 10 mandamentos, mas por que existem 613 preceitos, quando na verdade foram postos 10 apenas? É mesmo. Não há mais nenhuma passagem na Bíblia registrando que Deus tenha dado esses preceitos a Moisés, apenas 10. E aí nós vemos a tradição, vamos começar já lá, a tradição diz que Moisés interpretou os 10 mandamentos, os descodificando, e aí dividindo em Mishpat, ou Mishpatim, em Hukim, os mitzvot, que são as 613 mandamentos ou ordenanças, e afirmando que essas são as palavras de Deus, quando procederam de uma interpretação, reinterpretação de escritores desta época. Quem eram eles? Os javistas, deuteronomistas, eloístas, e infelizmente as pessoas querem dizer então que tudo que está escrito no Antigo Testamento chamado Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim, um pseudo-acróstico, é a palavra de Deus. E aí, como nós vamos ainda aproveitar para trabalhar nisso, se foi Deus quem deu esse escrito e é inerrante, eu quero compartilhar, professor Fábio, sabendo já de imediato, duas passagens. Êxodo capítulo 20, nós não compartilharemos a tela, mas a segunda nós compartilharemos, em que Deus vai estabelecer, segundo o que está escrito pelos escritores, de que o povo deveria observar e guardar 10 mandamentos. E quando chegamos em Êxodo capítulo 34, ele vai dizer para Moisés o que nós vamos compartilhar. Olha, você vai reescrever as mesmas palavras que eu escrevi nas primeiras. Eu escrevi nas primeiras. E dirás ao povo. E aí, quando você pega este texto para fazer a releitura, você só encontra dos 10 mandamentos que Deus disse que iria dar novamente, apenas 3. Olha, meu amigo, você me desculpa, você está com a sua Bíblia aí na sua casa. Veja bem, Deus deu 10 mandamentos e disse que reescreveria as mesmas palavras, mas você só encontra 3 das mesmas palavras. Deus não sabia o que tinha escrito nas primeiras? A Bíblia é inerrante? Aonde eu vou chegar agora? Aproveitar já que você
falou se a Bíblia é inerrante. Depois eu vou compartilhar a parte do seu esboço. Já vou entrar na segunda pergunta, porque nós temos agora apenas 30 minutinhos, José. Então nós temos aqui algumas perguntas a serem feitas, e não são poucas, são muitas. Infelizmente o nosso tempo ele é curto, tá? A questão que eu vou lhe perguntar é o seguinte: a Bíblia, ela é inerrante? Ela é inerrante? A Bíblia é inerrante? Em hipótese nenhuma. O que mais encontramos na Bíblia são erros dos mais variados tipos. Erros em sua redação, o que os próprios eruditos, autoridades, manuscritólogos, papirólogos, críticos textuais, eles mesmos e os próprios defensores da inerrância da Bíblia já delimitaram nos seus próprios textos tradutórios, inclusive dos mais famosos textos críticos, como de Nestle Aland, o mais famoso procedente de Westcott e Hart, que foram os dois britânicos que traduziram o primeiro texto crítico. Eles criaram um aparato crítico à margem da própria Bíblia, mostrando todos os tipos de erros inferidos na própria Bíblia. E aí, como eu posso dizer então que a Bíblia é inerrante quando os próprios textos da Bíblia foram manipulados, foram adulterados? É impossível. Ou seja, quando se trata dessa questão da inerrância, aí as pessoas colocam assim, é o seguinte: professor José Alessandro, a palavra de Deus, ou a Bíblia, o que cada um queira, ou a Escritura, ela é inerrante porque existe o original, e esse original, ele é inerrante. Existe algum original inerrante? Olha, eu me admiro, é o que eu mais ouço nos seminários, você Sim. também nas suas faculdades, seus trabalhos, é as pessoas dizerem que existem originais. Os próprios tradutores da Bíblia, e você, meu amigo, que tem a sua Bíblia aí na sua cabeceira, na sua casa, ou na sua mão nesse momento, você vai pegar a sua Bíblia, você vai lá na primeira página, na epígrafe, lá na Bíblia, e você vai observar que os próprios tradutores dizem que este texto, ele não procede de um texto original. E para responder esta questão de ter ou não original, para não dizer que eu estou sendo covarde com os tradutores, com os críticos textuais, essa é uma estratégia covarde das casas publicadoras e dos editores dizerem que os textos deles procedem de um texto original, pois eles falam isso valendo-se de um tipo de análise, tá, chamada sincrônica, que é pegar um texto pronto, colacionar e dizer: este texto procede de um texto original. E quais são esses textos? É o Códice Vaticano, que é um códice que todos sabem que procede já desde a época de Eusébio e de Jerônimo, que foi para a Biblioteca de Constantinopla, que foi discriminado pelo próprio Eusébio e pelo próprio Jerônimo como totalmente inferente de erro dos pais da igreja. E temos o Códice Sinaítico, que foi achado dentro de uma lixeira, contendo 70 vezes rasuras, sendo considerado pelos próprios críticos um palimpsesto, ou seja, um texto que não tem nenhuma plausibilidade ou credibilidade. Foi deste texto que eles disseram que fizeram o texto original. Você usou um termo técnico aí. Explica para o povo o que é um palimpsesto. Palimpsesto é uma espécie de papiro que era reaproveitado para a escrita. Como o papiro era um tecido difícil de se fabricar, levava-se cerca de 8 a 10 dias para se fazer uma folha A4, por exemplo, de um papiro, então reaproveitava-se aquele papiro para reescreverem ou editarem novamente os textos. E um dos costumes da cultura da época era realmente não reaproveitarem um texto, pois isso já demonstraria toda a descredibilidade. E como Konstantin von Tischendorf, em 1881 a 84, diz que acha no monastério de Santa Catarina um texto, e que este texto era realmente com exatidão os textos autógrafos, eram os que procediam da mão dos apóstolos, quando o lançaram numa lixeira. Entendi. José, a gente partindo dessa premissa que a Bíblia ela é inerrante, então você está dizendo e afirmando que a Bíblia ela contém erros. Já que ela contém erros, eu sei que você
trouxe um esboço aqui. Eu vou partir para a terceira pergunta, e você pode, eu vou falar para a produção compartilhar o seu esboço, porque nós temos apenas 26 minutinhos. Da terceira pergunta que eu faço para você é o seguinte: quais os tipos de erros no texto? Quais os tipos de erro no texto? A hora que você quiser, a produção já está compartilhando ali o esboço ali, e a hora que você quiser falar para mim qual página está aqui, que você preparou, a gente vai ler aqui. Mas quais os tipos de erros desse texto? Ou dentro desse esboço aqui, o que aborda essas duas questões, essas duas primeiras questões que abordei contigo, acerca da Bíblia, que não é a palavra, existe uma diferença entre Bíblia e palavra de Deus, e essa questão se a Bíblia é inerrante, conforme você deixou bem claro, que a Bíblia não é inerrante. E agora, quais são os tipos de erros que existem? Ok. Bem, eu vou usar dois tipos de linguagem, porque eu sei que nós temos dois tipos de público. Nem todos que estão assistindo a programação têm, obviamente, um conhecimento técnico para entender o que nós vamos falar. Os próprios acadêmicos, especialistas, eles, ao verem tantos erros, que não são poucos, são milhares, mais de 53 mil tipos de erros, ou, infelizmente, inferências no texto, eles classificaram alguns tipos de erros em várias formas. Erros simples, que nós chamamos de paraplepsis, que eram falhas cometidas pelos escribas por distração. Às vezes o escriba estava lendo um texto e, de repente, pelo cansaço, ele pulava uma palavra, via a linha de baixo e acabava colocando. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dentro desse assunto, você colocou escriba. Será que o autor original, vamos colocar assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, Josué, vamos colocar esses personagens, a gente está colocando o escriba, certo? O escriba pode ter cometido e cometeu, que isso nenhum exegeta vai dizer que não. Não existe um exegeta no mundo que diga a impossibilidade de um escriba ter cometido erro. Isso não tem como. Todos eles são de comum acordo. Agora vem a pergunta. E o escritor, vamos dizer assim, original, Paulo, vamos colocar que foram eles quem escreveram, colocando a partir dessa premissa, ok? Peraí, aí vem a pergunta. Se um escriba pode cometer o erro, né? Por que o escritor não pode também? Você é escritor, não é? Tá aí a obra. A obra do José está aqui, ó. Você tem a sua obra, eu tenho a minha. Nós somos escritores. Qual a diferença agora? Porque as pessoas dizem que a diferença entre o seu escrito e da Bíblia são muito. Porque vão dizer que isso aqui que vocês fez não é inspirado. O que eu fiz não é inspirado. Inspirado é só a Bíblia. Só. Nada mais inspirado. Aí eu te pergunto, um escritor poderia ter cometido erros ou não? Dentro desse assunto que você está falando, dos tipos de erros. Bem, a primeira coisa que veremos... Vamos direto, então, ao que nós chamamos autógrafos. Aqueles que você entrou no assunto, isso. Que supostamente escreveram diretamente o texto. E este erro, nós classificamos as academias como erro em que o autor ele infere sua perspectiva, o seu conceito. Pode, que é o quinto tópico aqui, nós vamos mais para baixo? Isso, mais para baixo. Em que o autor ele já tinha um preconceito relacionado a algum teor já prescrito anteriormente, então na sua redação aqui ele vai acrescentar. Exemplo é esta passagem, referida-se aí em Mateus 21, verso 7, está aí a revisão, certo, comparando com Zacarias 9, em que o escritor, e aí Mateus, e todos sabem que Mateus não é o primeiro a escrever o sinóptico, ele se baseia nos escritos de Marcos, que não vai concordar com o escrito de Mateus em hipótese alguma, porque ele foi o primeiro escritor. Mas Mateus, que defendia a messianidade, tinha uma perspectiva de que Jesus, Yeshua, Shua, Yehoshua, e essa mistura de Shua era o Messias prometido nas Escrituras. Ele vai pegar no ato da sua redação e colocar Jesus nesse cenário profético de Zacarias, dizendo que ele era o Messias, pois entrava montado num jumentinho filhote de jumento, quando na verdade o termo que vai aparecer usado pelo profeta lá é um asno, que é um potro. É um potro. Mas ele, para dar a entender um cumprimento da profecia, não querendo deixar a sua perspectiva, o seu conceito de fé, né,
de que Jesus fosse o Messias, ele coloca no texto o que você não encontra em nenhuma outra passagem. Vamos ver outro detalhe, também ainda mesmo a gente pode usar este aí de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, em que os próprios redatores, editores já estão se matando entre eles, né, com relação a esta passagem, que é um erro totalmente intencional para defenderem uma teologia ou uma doutrina sobre o que é a humanidade de Cristo, o que era um antidocetismo. E aí foram lá, alteraram um texto, colocando uma outra consoante para fazer soar totalmente que aquele texto ali referia-se. E aí nós vemos várias citações dos códex que estão ali, onde há essa discordância totalmente, se o termo usado era ali o teos, ou o ros, que era um pronome, na verdade, demonstrativo, ou um pronome oblíquo, também muitas vezes considerado. E isto, por si só, já mostra se há uma inerrância, porque se Deus inspirou um escritor para poder fazer uma redação, redigir um texto, e ele foi inspirado, como poderia ele cometer um erro desse? É porque as pessoas associam inspiração com exclusão de erros e equívocos. As pessoas, quando você fala toda a escritura é inspirada, aí as pessoas associam essa inspiração com uma exclusão da parte humana. Ou seja, como que parece que desce uma áurea, desce uma virtude, desce um poder no escritor ali, o autógrafo, o escritor original, e parece que existe a exclusão. Se existe a exclusão do idioma, do costume, da forma ou do estilo da linguagem, dá a entender então que não é a pessoa qual está escrevendo. É o próprio Deus, então, encarnado no escritor, porque está tirando a racionalidade e a capacidade humana. Mestre Sabino, isso existe? Em hipótese alguma. Mestre Sabino, o grande problema é o seguinte: hoje nós temos nas academias grandes autoridades que representam a defesa da Bíblia inerrante e de um pseudo-texto original. Um desses grandes nomes é o Dr. Wilbur Norman Pickering, que eu cito na minha obra e está aí. Veja bem, é uma declaração de um dos maiores linguistas norte-americanos, com vídeos postado na rede em seu canal, em que, tratando acerca dos tipos de erros intencionais e não intencionais, vai se deparar com este texto, com esta passagem, e olha o que ele vai dizer acerca do texto. Eu gostaria que o senhor está mais perto, leia o que ele vai dizer acerca desse tipo de erro. Ele diz assim, uma anomalia gramatical é introduzida, abre aspas, grande é o mistério da piedade, quem se manifestou em carne, fecha aspas. É pior em grego do que o é em português. Mistério, o vocábulo mistério, é do gênero neutro, enquanto piedade é do gênero feminino. Mas o quem é masculino. Ou seja, então ele está utilizando a palavra mistério e quem. Então ele está dizendo que a palavra mistério é do gênero neutro, enquanto piedade é do gênero feminino, mas o vocábulo quem é masculino. Sem contar que é o pressuposto que nós queremos usar, é que ele vai afirmar, mesmo mostrando a diferenciação dos vocábulos, que há uma anomalia. E eu te pergunto, ele está dizendo que é uma anomalia onde? No livro dele? Ou na Bíblia? Ele está dizendo que há uma anomalia onde? No meu livro? Não, é na mistura lá, que ele colocou na geladeira lá para fazer a comida na casa dele. Então, eu estou citando uma das maiores autoridades, considerada defensor do texto crítico, tá? Que vai dizer que, inclusive, que a sua tradução, baseada totalmente no texto crítico, é um texto fidedigno e original da Bíblia. Então, eu vou mostrar para não dizer assim, mas foram os escribas posteriores que erraram. Então, eu vou ter que me valer agora da análise diacrônica, rapidamente, para mostrar que o autor primário é o que está ali, editando e escrevendo o texto. Nós temos a passagem, Mestre Sabino, de Lucas, capítulo 7. Está aqui no esboço? Está no esboço. Qual parte que está aqui? Vamos lá. É para baixo ou para cima? Creio que é para cima, mas para cima. Ok, então vamos lá. Comparando. Produção, só me arruma o timer ali, por favor, para me ver quanto eu tenho de tempo. E enquanto o Mestre Sabino procura, o que vai acontecer? Mateus vai, aí mesmo, esta passagem, está compartilhando aí com o nosso público. Okay. E eu gostaria que você
telespectador que está honrando aí o programa verificasse com exatidão o que eu vou dizer. Mateus, que era totalmente defensor de uma messianidade, que tinha toda uma perspectiva no Messias da Torá, no Messias do Tanar, dos profetas e dos escritos, ele vai escrever dizendo que Jesus teve um encontro frente a frente com um centurião que estava com seu servo doente e que precisava ser curado. E que o centurião diz para ele: olha, não entre na minha casa porque eu não sou digno. Só que Lucas, que pelos próprios críticos vai ser defendido numa análise diacrônica como um texto possivelmente bem anterior ao texto de Mateus, vai alegar que Jesus sequer esteve frente a frente com o centurião, que o centurião enviou os seus servos. Bem, eu estou falando dos primeiros escritores, e aí não são dos pais da igreja que cometeram as inferências, eu estou falando de uma análise diacrônica, pegando primeiro a fonte primária, o autor que está ali redigindo a história, o fato, que vai iniciar o livro dele dizendo que tudo que ele está escrevendo se baseou em testemunhas oculares, que ele perquiriu com toda a diligência para escrever. Bem, se os próprios autores não estão concordando quanto ao fato, isso por si já mostra um erro, e é a Bíblia inerrante? Não, a Bíblia não contém não, ela é a santa, ela traz o segredo da Mega Sena, ela traz tudo. Ô José, deixa ele fazer uma questão, uma pergunta aqui, veja bem, dentro desses assuntos aqui, as pessoas sempre falam, não, porque a Bíblia é inerrante. Você está colocando aqui, o que existe, foi escrito pelo escriba. Nós não temos o que foi escrito pelos autores considerados, né, os apóstolos, como Mateus, Marcos, Lucas e João e tal. Vamos partir dessa premissa. Se o que se tem hoje é cópias, aí lhe pergunto, dentre essas cópias existentes de Mateus, de Marcos, Lucas, estou me referindo como que exista todas as cópias do Novo Testamento hoje conhecido. Não vou falar do Antigo não, vou falar do Novo que é melhor. Aí vem a pergunta que as pessoas querem saber. De todas as cópias existentes do Novo Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas e João, todas essas cópias são idênticas entre si para que isso haja uma constatação que realmente veio lá do autor original? Eu vou responder essa pergunta com base no meu próprio livro, que está aí repleto com fontes de várias fontes, que são dos mesmos que defendem os textos críticos, que os próprios códex são divergentes entre si. A discordância é muito grande. Por exemplo, o próprio Kurt Aland, defensor do texto crítico, do famoso autor aí da obra do texto crítico, ele mesmo listou os mais de 8.000 erros e diferenças entre os próprios códex. Então, aí agora vamos lá. Se é Deus quem inspira, ok? É Deus que inspira. Aqui tem uma pergunta que eu faço. Se Deus inspira, ele não poderia preservar também, não? Se é Deus quem inspira, ele não poderia preservar o escriba de não cometer erros? Porque, veja bem, o que resolve Deus ter, vamos colocar nessa perspectiva, abrindo aspa entre parênteses, tá? Se é Deus quem inspira o escritor original, inspirou Mateus, Marcos, Lucas, João para escrever, e Deus não poderia preservar, então, o escriba para que, já que ele vai fazer a cópia, não tem original, de uma forma exata, adequada, para que não houvesse cópias e cópias e cópias. Tudo bem que pudesse haver cópias, mas que não houvesse essas divergências. Aí eu lhe pergunto, como que fica Deus nessa história? É constrangedor até ouvirmos certos tipos de afirmativas em defesa da inerrância da Bíblia, quando os próprios defensores do texto crítico da Bíblia inerrante, como Dean Bargan, Bruce Metzinger, que antes de ir para a Sociedade Bíblica do Brasil e para a Sociedade Britânica, a USB, ele era um defensor justamente de que não havia possibilidade alguma ou probabilidade de termos um texto original. Mas, posteriormente, ao conseguir ter a sua vaguinha, o seu espaço, justamente na sociedade bíblica, ele já passa a dizer, então,
que é possível, mas como se eles mesmos alegaram que não há possibilidade disso, justamente pelas discrepâncias e divergências entre estes textos. E o que nós encontramos, eu vou usar um termo abrindo aspas, utilizado por um crítico textual, defensor da inerrância, onde ele vai dizer que esses erros são aberrações. Olha, eu quero citar aqui um texto que não está na nossa pauta, confira, por favor, na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 49, verso 10, e está aqui no meu livro, você poderá estar adquirindo, cuja mentalidade, cuja intenção do autor é sempre trazer para a tradução o seu conceito. Em Gênesis 49, 10, Jacó está abençoando os seus filhos, e profere uma bênção dizendo, olha, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seu pé, até que venha Siló. Então a palavra Siló, do verbo shalir, do verbo enviar, está... Ali. Produção, por favor. Olha aí. O que fizeram com a Bíblia? Origem, canonização, códices e traduções. Está aí a obra, você adquirir. E aí, tem até a imagem ali de um manuscrito ali, para vocês verem o que fizeram com ela. O que fizeram. Tanto que você colocar o que fizeram, né? Não é o que não fez. O que eu e nem o que eu fiz. O problema é o que estão fazendo ainda. Não é nem o que fizeram, que ainda continuam fazendo. E para fechar esse ponto, mestre Sabino, o que acontece? Quando você vai pegar, vamos ao Antigo Testamento, para não falarmos que estamos arrebentando com os escritores neotestamentários. Vamos falar dos escribas. Vamos falar dos copistas. Isso. Então, não vamos falar das edições críticas, né? Então eu vou falar dos rabinos, dos metas, eu vou falar da Massorá Parva, eu vou falar para você do Códex de Leningrado, vamos falar da Septuaginta, e aí você vai encontrar lá também os Targumim. Os Targumim, eu estou pluralizando aqui, Targumim. Onkelos. Baveli. E você vai encontrar neste versículo, que contém apenas 2 linhas. Olha, eu estou dizendo para você, 2 linhas em hebraico. 2 linhas em hebraico. Quando você vai comparar todos os Targumim, plural de Targum, traduções, você chega a encontrar 10 linhas. Sabe o que é isso? Uma briga entre eles, entre judeus ortodoxos, judeus tradicionais, judeus messiânicos, a quererem inferir a sua fé, o seu conceito de que esta passagem faça totalmente alusão ao Mashiach. E você vê isso explicitamente. Se você quer ler melhor esta passagem, adquira a minha obra, onde eu trago aqui 10 traduções. Não, vamos lá de novo. Olha a câmera lenta, olha o flash, vai subindo. Esse é o mistério de Jeová. Produção. Olha lá, o que fizeram com a Bíblia. Ainda bem que eu vou falar a Bíblia, eu ia falar aquilo que fizeram com a Bíblia. É Bíblia, que a gente chama de Bíblia. Tá aí, ó, origem e tudo mais. José Alessandro, é isso aí o que fizeram com ela. Tá o manuscrito aí, isso aí é a Bíblia. A Bíblia, na verdade, isso aqui é a Bíblia. A verdadeira é isso aqui, ó, tá? Isso aqui. O que você tem completo hoje, que é os códices, né? Que é o ajuntamento. Agora veja, vamos fazer uma pergunta, José. Tanto que isso aí, nós já estamos encerrando aqui o bloco. Aí, se quiser botar. E tem tanto aqui, ó, nós falamos sobre as diferenças entre a palavra Bíblia e a palavra de Deus. A Bíblia inerrante, quais os tipos de erros do texto, você falou. O texto da Bíblia foi preservado. Quem mudou e por que mudar o texto? Quem mudou e por que mudar o texto? Vamos começar rapidamente, porque o nosso tempo é curto, como disse o professor Fábio Sabino. E você poderá saber muito mais adquirindo a minha obra. Não, porque tem gente... Nossa, professor José Alessandro, mas por que você não fala mais? Olha, você quer saber? Adquira a obra do cara. Dá honra, dá valor. A pessoa que fez, não, vai dar valor para... Tem base pra... Agora não é o momento do sentar na madeira. Mas quando eu chegar, eu vou falar para quem vocês dão honra e dão valor. Para a pessoa que estuda, pesquisa, tem uma seriedade naquilo que fala, não se dá valor. Aí tem outras pessoas, né, contanto, e acaba dando valor. Mas, por favor, José. Então eu vou começar no Antigo Testamento. Primeiro, quem? Como falamos que o Primeiro Testamento começa com a Torá, composta aquela coisa, o acróstico que nós falamos aí, o Taná, o famoso Taná. O Torá, Nevim, o Torá, o Nevim, o Ketuvim. Então, fala para as pessoas o que é Torá, Nevim e Ketuvim, para algumas pessoas entenderem. Torá é a lei que compõe-se
dos 5 primeiros livros Que é um da Bíblia. Torá, um vocábulo em hebraico que Em traduzido é hebraico, lei. Beleza. que traduzido literalmente Ok, é lei, e aí a gente não vai entrar em certo. questões Não, semânticas, não. tá? Composta lá dos 5 primeiros Ok. livros listados na sua Bíblia. Neviim referem-se aos profetas, é o plural de Navi, Isso. profeta. E Ketuvim também é a forma do plural de Katav, que quer dizer escritura. Ok? Então, Tanar é o pseudo-acróstico criado para referir-se ao Antigo Testamento. Beleza. Justamente neste Antigo Testamento, mesmo antes da primeira tradução que nós conhecemos como Septuaginta, que nem mesmo os rabinos, os críticos, os teólogos definem se foi por 70, 72, daqui um dia está chegando a 100, né, que traduziram anteriormente esses escribas, como eu já mencionei anteriormente, javista, teoísta, deuteronomista, etc e tal, que manusearam os textos e inferiram ali os seus conceitos, aquilo que defendiam. No entanto, eles divergiam entre eles mesmos. E aí o professor Sabino vai mostrar rapidamente para você a diferença que eu falei, professor, aí, as traduções comparadas, um único texto, veja a quantidade, como a perspectiva do tradutor, do escriba, se infere. E a última tradução vai descendo, professor Fábio, olha aí, pronto, vamos parar aí, olha bem. E nesta tradução aí você encontra o tradutor do texto, do Targum aí, tirando quem? Os gentios, que também merecem a salvação e fazem parte, segundo a teologia. Então aí é uma contra-razoabilidade entre as traduções. Por quê? Porque um quer dizer que seja o Messias, mas também destituem os gentios, porque eles não fazem parte do plano de salvação do Eterno. E aí vem outros e dizem, não, esta promessa, porque ele congregará, aí pegam o verbo lá, kahal, ou de kevilot, e congregar, chamar. Não, tem que ter o texto, porque os gentios vão fazer parte da salvação. Isso por si só já mostra que o autor está dando ao texto não uma tradução, mas uma interpretação dos seus conceitos e de suas perspectivas acerca do que ele leu. E nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu trabalho minuciosamente todos os tipos de erros, quer cometido pelos escribas, para ninguém dizer assim, não, ele defende o Novo Testamento. Eu não defendo nem a Bíblia. Me fizeram uma pergunta que eu quero falar aqui em público. Professor Alessandro, você disse que a Bíblia contém isso tudo e o seu trabalho você reduziu a Bíblia. Primeiro que eu não reduzi nada. Fizeram isso lá atrás, antes de eu mesmo nascer. Depois ele me perguntou, bem, se nós tirarmos tudo isso que o senhor falou acerca da Bíblia, o que vai sobrar? Eu disse, a capa. E olha lá, a capa mal feita aí. A capa. Por quê? Meu amigo, escute aqui, eu vou olhar bem para a câmera. Os próprios tradutores, e olha que aqui eu não tive nem oportunidade de falar do que Westcott e Hurst falam na sua obra The Life, volume 1, o que eles mesmos fizeram com a Bíblia. Quer saber? O meu trabalho é totalmente normatizado, respeitando as academias. Então aqui eu tenho as fontes que eu pesquisei para provar como a intenção, como houve, na verdade, totalmente uma intenção de deturpar e desfragmentar o texto. Aqui na capa do meu livro tem aqui a imagem de um papiro. Sabe o que os papirógrafos falam? Né? Que a impossibilidade de se reconstruir um texto é porque os fragmentos são totalmente deteriorados. Eu quero dizer uma coisa, mesmo que os fragmentos não fossem deteriorados, não se poderia reconstruir um texto, haja visto que não há um texto original autógrafo comprovadamente na mão dos eruditos para dizerem que podem reconstruir um texto original. José, nós estamos chegando nos tempos finais. A pessoa, para adquirir a sua obra, a produção vai colocar ali, a pessoa como faz para adquirir a sua obra? Qual o mecanismo? Você tem e-mail, você tem um site, é por telefone? Como que faz para a pessoa adquirir a sua obra? Beleza, professor Fábio. Como vocês podem ver aí, a minha obra é um formato A4, capa acessível, crochê. É um trabalho independente, eu não trabalho com editora, ok? Não trabalho com editora, mas quem tem adquirido, poderão ver os comentários aí na rede, é uma obra totalmente, trato imparcialmente da Bíblia, ok? O meu telefone para o Rio de Janeiro, 021
2698-8071. Vamos lá, mais devagar, 021 2698 2698 8071. 8071. Tem mais algum outro telefone? Pode também entrar em contato pelo meu celular, falando diretamente comigo. 21 também é o DDD. 994 45 26 73. Ou pela minha fanpage, pode também entrar no meu Facebook. Recebo a galera aí com o maior prazer, mas eu quero deixar um aviso, professor, e eu tenho que fazer isso porque envolve a sua personalidade. Ok, só lembrando, tá ali já, professor José Alessandro, 0 operadora 21 99445 2673, ok? Tá aí o contato para a pessoa adquirir a sua obra. Então eu quero pedir às pessoas que estão me adicionando, minha esposa passou para mim um recado. Já tem gente, ó? Obrigado, meu amor. Eu quero só dizer o seguinte, não me adicione para falar de professor Fábio Sabino. É isso. Eu não tenho que estar fazendo avaliação e análise de trabalho nenhum de professor Fábio Sabino. Se você quer estudar comigo, como o professor Fábio Sabino tem o seu trabalho independente, autônomo, que tem sido aí reconhecido por todo o Brasil, você será bem-vindo. Não me adicione para me perguntar se eu creio da mesma forma que o professor Fábio Sabino, se eu sou pior do que ele, se eu digo que a Bíblia é do cão ou se a Bíblia é de Deus. Por favor, terei um imenso prazer. Quem me conhece sabe que eu sou um cara sociável, de boas relações, mas eu não discuto fé. Eu discuto de forma científica e acadêmica acerca da Bíblia. Todos os meus pressupostos estão aqui no livro que você poderá adquirir e consultar. Se você achar que eu estou com inverdades, vai a público porque eu posso responder aí por um ato ilegal. É isso aí. Gente, eu quero ficar agradecido aqui. José, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Um beijão para você, Andréia. Muito obrigado por ter aí disponibilizado o seu esposo para estar aqui em São Paulo. Muito obrigado. Desculpe os transtornos no qual você passou. Acredito que a sua ida amanhã será melhor. Eu espero que você tenha êxito, tenha concretizações, tenha sucesso em tudo o qual você está aí passando, presenciando um novo trabalho, um novo projeto. Espero que desse venham muitos outros mais, que você continue nessa sua labuta, nessa trajetória, nessas pesquisas, ajudando a sociedade brasileira e futuramente o mundo todo, as pessoas entenderem e pesquisarem o que é bom para o conhecimento, para o QI, e deixar um pouquinho da fé do lado e ficar um pouco mais na questão racional. Sucesso para você, obrigado e que Deus te abençoe. O meu Deus, não sei se é o teu Deus, mas que o meu Deus te abençoe. Não se esqueça, gente, aqui ó, tá aqui, ligue para o telefone, tá certo? E para o Facebook aí do José Alessandro. Depois vou ver com ele, se você quiser deixar disponível no meu site, estará a obra dele também disponível no meu site, tá certo? Então vamos para comerciais, 3 minutinhos, daqui a pouco eu volto. José, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pelo convite prestado. Até daqui a pouco que nós voltamos.